Boa noite a todos. Estejamos em paz, em harmonia. Mais uma semana espírita aqui de Pedro Velho. O tema de fato é bem delicado e ele comporta muitas abordagens diferentes. Trataremos de uma maneira um pouco tranquila, porque o tema em si já é muito denso. Se formos tratá-lo apenas de forma muito técnica, nós sairemos daqui mais preocupados do que acomodados. E se esse assunto nos desacomoda, então é melhor que a gente se acomode, entendendo e procurando vivê-lo, seja ajudando alguém ou mesmo nos fortalecendo em nossos próprios propósitos de vida. A depressão tem sido considerada a doença do século. E eu, não fazendo coro com isso, digo que se a gente não cuidar, vai ser a doença de todo o milênio. Este nosso milênio, de 2001 até 3000, muito provavelmente terá na depressão a sua mais inclemente enfermidade. E isso se deve ao descaso com que a depressão vem sendo tratada desde os mais remotos tempos. Quando fazemos leitura em livros antigos, não encontramos a palavra depressão, porque ela foi cunhada relativamente nova. Tem 100 e poucos anos apenas que se ouviu falar a primeira vez em depressão. Antes, depressão era chamada de melancolia. Assim como há pouco tempo a gente ouviu falar de Alzheimer, e a gente entendia que as pessoas depois de uma certa idade ficavam caducavam e morriam de caduquice. Caduquice era uma forma também de expressão do Alzheimer, que por conta, acredito eu, de uma série de ingestões de medicamentos bem descompensados, isso altera bastante as funções do nosso cérebro e nos levam a vivermos de uma maneira que é quase sempre surpreendente. Tem pessoas que viveram muito bem, se alimentando bem, fazendo exercícios, tendo um comportamento bem harmonizado, mas de repente é traído por alguma enfermidade que a gente fica perguntando de onde veio isso. E muitas dessas enfermidades vieram de ingestões medicamentosas ou até mesmo do excesso de produtos industrializados que nós ingerimos hoje em dia. Mas não é só isso que nos altera a vida. Sabemos, e isso qualquer pessoa que tenha um mínimo de raciocínio, que o nosso comportamento psicológico e emocional, ele também afeta diretamente toda a nossa estrutura. Mesmo que a gente nunca tenha ido no banco da faculdade, nem ao menos lido qualquer coisa, a gente chama esse comportamento como reações de raiva, guarda de rancor, não perdão, desejo do mal para os outros, preocupar-se exclusiva e excessivamente só consigo próprio. Nós hoje já sabemos, basta que a gente olhe as pessoas que a gente conheceu ao longo do tempo, todos aqueles que tiveram esse tipo de comportamento, mais cedo ou mais tarde, se deparam com situações extremamente constrangedoras, tanto no que diz respeito ao seu lado emocional, como também no seu próprio lado físico e, portanto, redunda no patológico ou nas doenças. Mas a depressão vem de onde? Se essa depressão é tão forte e é tão comum, de onde ela vem? Qual é a verdadeira incidência da depressão hoje em dia? Os números são confusos, porque dependendo do que a gente queira para analisar o fenômeno da depressão, nós teremos maiores ou menores índices. Mas uma instituição que é muito séria no mundo inteiro, que é quem melhor afere sobre patologias e doenças e enfermidades dos seres, a Organização Mundial de Saúde, esta, de posse de informações de todas as partes da Terra,
que tem seus institutos de estatísticas, ela chega a um número extremamente preocupante. Aproxima-se a cifra de 20% da população mundial que teve ou estará envolvido em problemas de depressão. O que é 20% de uma população? 20% significa dizer que cada 5 pessoas, dentro de 5, uma teve ou vai ter depressão. É um índice muito grave. Para a gente ter uma ideia disso, uma situação muito comum para quem acompanha jornal ou quem ouve notícias, dizer assim: esta doença acontece uma em 1 milhão. Então, dentro de 1 milhão de pessoas, uma adoece. Então, é um índice pequeno. Mesmo assim, tanto as indústrias como os governos se preocupam dependendo do nível de enfermidade. Por exemplo, no Brasil hoje nós estamos atacados violentamente pela dengue. E a gente diz: nossa, a dengue é muito grave, é muito séria. Mas a dengue, ela não passa de 1% da população do Brasil que é atacada por dengue. A depressão, a proposição é 20. Então a gente vê que é algo que vem tomando conta e ninguém parece estar se dando conta disso. Então esses índices nos advertem que isso tudo é algo muito preocupante. E a questão hoje proposta é: e a depressão pode levar alguém ao suicídio? Vamos ficar agora no início só com esse índice de números. A mesma Organização Mundial de Saúde, ela diz que de cada 1000 pessoas com depressão, 700 se matam. Nossa, o que está se falando então? Está se dizendo que o depressivo é quem encontra entre todas as doenças o maior índice favorável para a pessoa tente se matar. Vamos dar um outro número só para a gente ter uma base de comparação. A gente sabe que quando alguém de repente está no vigor da sua vida, ainda está jovem, ainda está se sentindo vivo, de repente descobre que tem um câncer. Quando a gente descobre que tem um câncer, e dependendo, às vezes o médico diz: olha, esse seu câncer é perigoso, o senhor tome cuidado porque senão o senhor vai viver muito pouco. O que acontece com a gente? Nós tomamos um choque violento e muitas vezes caímos num desânimo sem proporção. Esse desânimo, para se transformar num fator de depressão, é quase nada. Se a gente der um descuido, a gente entra numa depressão. E em depressão e com câncer, a gente está num passo muito próximo de desistir de viver. Mas existe uma distância grande entre desistir de viver e querer se matar. Por que isso diz? Ainda falando de números, as pessoas que têm câncer, isso tem um estudo objetivo sobre isso, no Brasil, as pessoas que sofrem de câncer e ao mesmo tempo chegam em depressão, nessas o índice de tentativa de suicídios é muito baixo. De cada 100, 4 tentam. No outro caso, de cada 100, 20. Desculpa, de cada 100, 70. Então nós vemos que é uma desproporcionalidade muito grande. Então o que será que acontece? Eu entrei em depressão porque eu tenho câncer, mas não quero me matar. Eu entrei em depressão por outros motivos. Perdi alguém, perdi um emprego, perdi qualquer coisa, estou muito triste, alguém me traiu e qualquer coisa do tipo. E a gente vai ficando, então a pessoa se sente muito insegura, acha que tudo que faz dá errado, acha que todo mundo faz bullying com ela. Então são outros fatores que levam o indivíduo à depressão. Mas por que se você entra na depressão? Por conta desses fatores, o seu índice de proporção para se suicidar é muito alto. E enquanto se você entrar na depressão por um motivo de uma doença como o câncer, ele já não é tão alto assim. O que será que nós temos por trás
que nos motiva a gente não querer mais viver. Prestemos atenção a essa análise bem superficial, mas muito consistente. Eu tenho um câncer, me descobri com câncer, fiquei profundamente triste, arrasado, entrei em depressão. Alguém chega para mim e diz assim: é melhor você morrer, não acha? Não, eu vou ter agora que tomar radioterapia, quimioterapia, eu vou ter que tentar um transplante, eu vou numa cidade que tem um médico que eu ouvi falar, eu vou num outro que tem um método que cura, e a gente começa a se mover. No outro caso, a pessoa que entra em depressão por perdas, que é o fator mais comum, ela, à medida que o tempo passa, ela só aumenta a ideia em si mesma de se matar, movida praticamente por uma única razão: não tem jeito. A pessoa que eu amava me abandonou. Eu não sei viver sem essa pessoa, a minha vida acabou. É o que a gente pensa. Eu perdi um emprego que me sustentava a mim e a minha família, e agora na minha idade eu não consigo um novo emprego. Isso é uma desonra, isso é o fim do mundo. Eu não vou ficar aqui para ver essa miséria. Não tenho mais como chegar onde eu cheguei. E a gente começa a perder o quê? Esperança. Enquanto que alguém que está envolvido num câncer, por incrível e paradoxal que seja, ele está querendo viver. Porque a gente entra num primeiro momento num desespero, depois numa revolta, a gente fica revoltado. Mas por que Deus escolheu a mim? Não existe Deus, isso é uma perseguição. Não pode, eu sou uma pessoa tão boa, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha família, tem isso, tem aquilo, como é que vai acontecer comigo de eu ter essa doença? Eu não aceito isso, eu vou deixar de acreditar em Deus, eu vou procurar um médico, eu vou tomar remédio, eu vou tomar capim santo, eu vou fazer qualquer coisa. Mas por que você quer fazer isso? Porque você tem a esperança de que pode vencer e você vai atrás dela. Essa é uma situação que muitas vezes as estatísticas sozinhas não querem dizer muita coisa. Você vê números, os números apresentam fatos, mas e a dedução dos fatos? Para onde nos leva? Infelizmente, nós, os seres humanos todos, temos um mau hábito chamado de acomodação. A gente se acomoda por qualquer coisa. A natureza parece que foi feita para os acomodados, é impressionante. A gente está sentado num banco sem encosto. A primeira coisa que a gente faz é começar a olhar para o lado, para ver onde é que tem um com encosto. Porque ficar desencostado, não, eu não posso. Só que se você vai em qualquer ortopedista, ou qualquer pessoa que trabalha problema de coluna, ele vai dizer: procure sentar-se de forma ereta. Aí você vai dizer: mas quem é que aguenta? A gente não aguenta porque a gente está totalmente acomodado de deixar a coluna velha. Aí como é que eu vou ficar agora assim? Porque se eu ficar assim, o encosto não vai fazer a menor diferença. Mas ele faz por quê? Porque a gente quer se acomodar. A gente está aqui em pé. Já que eu estou em pé e tem uma mesa aqui, então por que eu não me apoio? Mas na hora que você se apoia, você torce sua coluna, a sua bacia fica totalmente invertida, uma perna fica no sobrepeso, aí depois você vai ter que trocar para poder equilibrar o outro, quando na realidade você deveria abrir um pouco a perna, formar uma base, como dizem as pessoas da área, e fica em pé o mais ereto possível. A gente não fica, a gente fica, eu vou me lembrar disso, durante 1 minuto a gente fica, daqui a pouco a gente já não fica mais. Quando a gente ensina alguma pessoa a fazer respiração diafragmática, como é que você respira diafragmaticamente? Você joga o ar lá para dentro do pulmão, até a parte de baixo. Ele vem, tem uma pele aqui que divide o pulmão da parte de baixo, ele é empurrado para baixo, aí ele empurra a barriga para baixo. A gente diz: mas eu não sei fazer isso. Sabe? Não, eu não sei, eu nunca fiz isso. Você faz toda noite quando você está dormindo.
O seu corpo sabe, agora você não quer saber. Porque a gente tem preguiça até de respirar. A gente respira aqui, ó. Toda a nossa respiração é aqui. A gente fala para alguém, respire fundo. O que, que a gente faz? Para quê? Para o ar ficar todo aqui em cima. A gente tem preguiça de jogar o ar ali para baixo. Aí o que, que acontece? Vou respirar fundo. Aí você respira uma, segura, solta. Faz 2, 3. E na terceira vez você dá uma tonteira. Mas por que eu fiquei tonto? Por quê? Porque seu cérebro está mal oxigenado. Sim, o que quer dizer isso? Quer dizer que você está prejudicando o seu cérebro cada vez que você respira errado. Na hora que você respira certo, seu cérebro diz, epá, agora veio coisa boa. Mas daí 2 minutos depois você não respira mais. Talvez por isso, entre outras coisas, a gente precise dormir. Porque quando a gente dorme e relaxa, ninguém dorme assim. A gente dorme com o ombrinho bem quietinho. E aí, às vezes, quando a gente está dormindo, a gente faz... Parecia que é o cérebro dizendo, pô, coisa boa. Nós somos terrivelmente mal acomodados. Nós somos mal acomodados em tudo. Se a gente chega em casa todo dia e a mesa está daquele jeito, na mesma posição, está tudo certo. Mas um dia, se der uma piração na cabeça da nossa mulher e ela colocar a mesa ao contrário, formar um X, na mesma sala, com as mesmas cadeiras, com a mesma toalha, tudo igual, eles só mudou de posição. O homem, quando chega, que ele vê aqui, ele disse, o que foi? Mas o que foi o quê? O que foi que houve aqui? Nada. Mas e agora eu vou me sentar onde? Ele já não sabe mais onde vai sentar. Porque a mesa mudou de lugar, ele fica doido, fica desbaratinado. Por quê? Porque nós somos terrivelmente acomodados. Nós nos acomodamos a tudo. É porque aqui não é o centro espírita, aqui é uma academia, né? Aqui é uma Câmara de Vereadores. Porque senão, eu iria fazer a pergunta, quem é que aqui senta em lugar diferente de onde está sentado hoje? E a gente ia morrer de rir. Porque cada um senta no mesmo lugar todas as vezes. E quando alguém chega novato e senta no nosso lugar, a gente olha assim, dá um frenesi. Parece que a pessoa está fazendo de propósito. Sentou no meu lugar. Como é que pode? Agora, se na vida a gente precisa fazer uma mínima mudança, a gente se complica. E aí qual é a mínima mudança? Você tem um emprego, agora você não tem mais. Não, mas isso não é uma mínima mudança. Você vai ter que procurar outro. Ah, mas está difícil. Bom, se você começar achando que já está difícil antes de procurar, você não vai achar de jeito nenhum. Mas nós vivemos nessa situação de desgraça. A gente vive uma desgraça antes dela acontecer, por conta do nosso excesso de acomodação. Tem uma anedota bem antiga, faz muito tempo que eu não conto essa história, mas eu acho que aqui muita gente conhece essa história. Um homem se encontrou com um amigo, e o amigo disse, rapaz, e aí, como é que você está? Ele disse, acabado. Mas acabado como? Rapaz, eu estou que não aguento mais. Ele disse, mas por que foi que eu... Rapaz, o meu emprego, você não imagina que emprego difícil. E o que você está fazendo agora? Só que eu estou trabalhando numa pedreira. E é fogo, porque a pedreira fica longe. Eu tenho que levantar de manhã bem cedo, caminhar 2 léguas para poder pegar uma carona, para poder ir para a pedreira, que tem que chegar lá cedo, não dá tempo nem tomar café nem nada. A gente já sobe para o caminhão que já dormiu carregado, e o caminhão sai, rapaz, aquelas pedras machucando os pés da gente, aquela poeira, fere os olhos, fere a gente todo. E aquele caminhão, e a gente fica no meio daquelas pedras, de vez em quando a gente sofre, mas ninguém, não adianta reclamar, você tem que ir. Assim que o caminhão chega, você arreia a grade e já vai jogando, e é com as mãos, não tem dor. E você joga pedra, você se fere todo, mal termina, você já sobe a grade, e quando você está fechando a grade, o motorista já vai correndo, você tem que correr atrás, porque senão você perde a ida, você tem que subir de qualquer jeito, porque ele não pode esperar, porque ele tem que fazer uma outra carrada. Você chega lá na pedreira, pega a barreta e vai picatar a pedra, e pedra, aquilo sai fagulha, aquilo sai com pauzinho,
A gente só falta morrer de trabalhar. Quando termina de cortar a pedra, joga as pedras para cima do caminhão. Mas é um negócio, rapaz, já chegou a hora do almoço, ninguém para almoçar e tome pedra, carrega o caminhão e vamos dizer, vamos que a gente vai comer mais tarde. E saímos na moto desinvestada para uma obra. Quando chega lá na obra, já com aquilo tudo no meio do caminho, machucando, mas a gente já chega lá, descarrega correndo. Que a gente pensa que vai almoçar, o outro diz sobe, que a gente só vai almoçar mais tarde, e a gente já sai correndo e sobe, e quando termina tudo isso, não deu tempo para almoçar, não deu tempo para nada, terminou o expediente, vou embora que amanhã cedo a gente está aqui. Aí eu saio morrendo de fome, todo quebrado, para ir para casa, pego uma carona, depois são mais 2 léguas, até chegar em casa. Quando eu chego em casa eu estou acabado, já é 9 horas da noite, eu tenho que dormir rápido, morrendo de fome, não dá mais nem para comer nada, para no outro dia de manhã cedo começar tudo outra vez. O cara disse, nossa senhora, realmente esse seu trabalho é terrível. Mas faz quanto tempo que você trabalha nesse negócio? Eu disse, eu vou começar amanhã. Amanhã eu começo. Ou seja, a gente vive a desgraça muito antes dela acontecer, a gente está no nosso sofrimento. E aí a gente perde, aí depois eu disse, eu comecei a trabalhar, mas eu desisti. Mas desisti por quê? Porque ia ser muito ruim. Ia ser muito ruim, mas você nem provou, não, preferi não provar. Esse excesso de acomodação da nossa parte é quem é responsável por muito das nossas situações ruins. Nós não nos preparamos para viver essas situações. Primeiro porque somos muito acomodados, como eu demorei tanto falando. E segundo, porque nós não queremos pensar. Para que pensar? Não tem para que pensar. Se é engraçado eu sorrio, se não é engraçado eu não sorrio. Se é engraçado mas eu não entendi, eu também não quero saber. A gente vive assim, a gente está nem aí. Ah, você viu que fulano foi preso? Foi mesmo, foi o que ele fez. Ah, eu nem te conto. Você não quer contar, não conta. Porque a gente não está mais nem preocupado. Porque tem tanta gente morrendo, tanta gente fazendo, tanta gente deixando de fazer, que a gente não está mais nem aí. E hoje, com esse negócio de tablet, de celular que faz tudo, hoje em dia é um tal da gente mais nem olhar mais no olho do outro. Você está conversando com uma pessoa, você vai se despedir e nem olha, a pessoa diz, olhe para mim, quando a pessoa olha, diz, eu pensei que estava falando com outra pessoa. Porque a gente não se dá conta mais nem de com quem está conversando, porque está todo mundo ocupado na internet. Nós deixamos de raciocinar. Hoje uma professora de evangelização infantil me contou uma história bem simples. Um bicho resolveu chamar os outros bichos para uma festa. Mas só entrava na festa quem fosse convidado. E num dado momento estavam lá todos os bichos. E a festa estava bonita. E aí um dos bichos, quem foi? Lógico, o elefante. O elefante chegou e disse assim, vamos fazer uma foto de todo mundo. Aí um outro bicho diz assim, mas isso é muito cafona. Depois de um encontro, juntar os bichos tudinho para fazer uma foto, todo mundo faz isso, até os seres humanos fazem. Tem uma reunião, termina, junta todo mundo para fazer uma foto. Isso é cafona demais, não vamos fazer não. Mas o elefante queria. O elefante disse, não, mas eu quero uma foto diferente. E como é uma foto diferente? Todo mundo de costas. Ah, que legal, pronto, pelo menos essa é diferente, vamos fazer. Aí todos os bichos ficaram de costas e fizeram a foto. E como hoje não precisa mais esperar pela revelação, né? Já olha ali na máquina, colocou no computador uma tela maior, olha aqui a foto. E quando você olhou a foto, alguém diz assim, epa, mas peraí, esse rabo daqui, de quem é? Porque esse é o rabo do elefante, esse é o rabo do cavalo, mas tinha um rabo que não estava na história. A maioria deve ter dito, deixa o rabo para lá. Porque para que preocupar com o rabo dos outros? Né? Mas o elefante ficou invocado, disse, não, eu quero saber de quem é esse rabo. E aí começaram por exclusão, esse aqui era o da girafa, esse é desse, foi tirando, até que sobrou o rabo do rato, que não tinha sido convidado. E, portanto, o rato foi posto para fora da festa. A história termina aí.
Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a nossa falta de raciocínio. Quer ver? O que a gente imagina quando ouve essa história? A primeira ideia que vem para a gente, está vendo? Não foi convidado, quem não é convidado tem que ser retirado da festa. Aí a gente já pode começar a tirar partido. Não, mas não era festa de animais? Ele já tinha estado, por que não deixou o animal? A gente já não quer mais nem pensar nisso. Não, mas o elefante estava certo, ele pôs para fora. Aí essa professora de educação, educação infantil, educação doutrinária, educação espírita, disse assim, não, mas veja mais que essa história está mostrando uma outra coisa. E eu perguntei, qual é a outra coisa que essa história está mostrando? Essa história está mostrando como é que a gente pode provar a existência de Deus. Eu digo, pronto. Agora só falta você me dizer que Deus tem rabo. Lógico que não é esse o raciocínio. Mas como é que essa história, a gente pode pegar essa história para entender que existe Deus? Eu não vou fazer a malvadeza de deixar vocês ficarem pensando, porque senão eu vou falar outras coisas que vocês não vão prestar atenção. Mas olha que raciocínio legal. Se numa foto tem vários rabos, mas tem um rabo que a gente não sabe de quem é, a dedução que a gente tem é de que é um rabo e um animal. Porque não existe só o rabo sem um animal. Porque o rabo veio participar da festa, veio participar da foto. Se tem um rabo, tem um animal. Entendeu? Eu digo, eu não entendi onde foi que Deus entrou na história. Vocês já entenderam onde é que Deus entrou nessa história? Não é engraçado isso? Onde é que Deus entra na história? Quando a gente vai estudar Deus na obra de Allan Kardec, e mesmo na obra de outras religiões e filosofias, a gente ouve, tudo que existe foi obra de Deus. O que não é criado pelo homem, foi criado por Deus. Não é lógico isso? Isso é lógico. Mas o que tem a ver a história do rabo com isso? É a mesma história, só para que uma pessoa possa entender. Se tem um rabo, é porque esse rabo é de um animal. Então eu posso deduzir que existiu um animal diferente naquele meio. Porque não era o rabo de nenhum dos que estavam presentes. Como é que uma criança vai entender mais rápido do que a gente? Uma criança vai dizer bem digerido, então é isso, quando eu olho para uma estrela, já que a estrela não foi ninguém aqui que fez, então foi alguém que fez, mas como não existe estrela sem que alguém tenha feito, quem deve ter feito foi alguém muito maior do que a própria estrela. E esse alguém maior do que a própria estrela é Deus. Eu digo, nossa, por que a gente não aprende a pensar? Porque às vezes as crianças, elas aprendem muito mais rápido do que a gente. Existe uma brincadeira de um desenho em que uma pessoa desenhou um ônibus, mas desenhou o ônibus da seguinte maneira, mais ou menos assim, dá para vocês imaginarem, fez aqui fez aqui a curva de um ônibus, colocou aqui a outra parte e fez lá no fim, igualzinho fez no começo. E colocou aqui 4 rodinhas para dizer que era a janela do ônibus. Colocou as rodas do ônibus. E aí perguntou para as crianças, esse ônibus está indo para lá ou está indo para lá? E foi mostrado isso para os adultos. E os adultos ficaram, como é que eu vou saber? Porque a frente daqui era igual à frente daqui. Então o traço era todo igual. As janelas eram iguais, o tamanho era igual e as rodas eram na mesma distância. Então como é que eu vou adivinhar para onde é que esse ônibus vai? Os homens, os adultos, de poucos acertaram. Aí depois levou-se o mesmo desenho para as crianças. E a maioria das crianças acertou. Esse ônibus está indo para que lado? Na visão das crianças, o ônibus estava indo para cá.
ou seria para lá? Olha como é chato. Não, ele estava indo para cá. Não, acho que era para cá. Para onde estava indo o ônibus? Sabe qual foi a dedução das crianças? Da forma que eles estavam vendo o ônibus, só tinha janelas, não tinha portas. Como não tinha porta do lado que eu estava vendo, a porta do ônibus estava do outro lado. Portanto, o ônibus estava indo para lá, porque era como elas podiam entrar na porta do ônibus. E não indo para cá. Então as crianças olhavam, procuravam a porta, não tinha a porta do lado de cá, então a porta está do lado de lá. E elas sabiam para onde era que o ônibus estava indo. Nós não temos o hábito de raciocinar. A gente olha qualquer coisa e a gente diz, mas isso é muito difícil. Tem uma filha que uma vez ela me fez uma pegadinha, porque eu pegava muito meus pequenos, inventando histórias. E um dia ela chegou para mim, eu vinha dirigindo, e ela disse, meu pai, é verdade que uma pessoa, quando não tem os pais, ela é órfã? Eu disse, toda pessoa que não tem pai nem mãe é órfã. Ela disse, tá bom. Pai, agora me diga, e a pessoa que não tem avós, é o quê? Como é, minha mãe? Você dirigindo, homem dirigindo é uma tristeza, ele para de raciocinar, porque ele é impressionante. Mas, papai, quem não tem os pais é órfão. Quem não tem avós é o quê? Eu digo, não, né? É órfão de avô, você não. Ele disse, papai, quem não tem avós é mudo. É mudo. Quem não tem a voz é mudo, não fala. Eu disse, menino, eu estou dirigindo, para com isso. Mas por que isso? Porque a gente não para raciocinar. No primeiro obstáculo que surge, a gente se trava. Porque a gente pensa numa direção e a gente se fecha. Alguém chega a dizer assim, você é uma pessoa muito feia. Aí a pessoa diz assim, mas por que você está dizendo isso? Não, mas não sou eu que estou dizendo. Mas foi você quem disse. Não, eu estava apenas lendo, relembrando uma leitura que eu fiz hoje, numa história que começa a pessoa dizendo isso para uma outra. Não, mas você está dizendo isso comigo. Eu disse, não. Foi que eu me lembrei, a frase foi muito forte, eu estou dizendo, você é uma pessoa muito feia. Mas você está dizendo isso comigo? Não, de jeito nenhum. Se a pessoa for feia, ela vai ficar, era comigo. Olha, se você é feio, se acha feio e alguém está dizendo que você é feio, onde é que está o erro? Em lugar nenhum. Mas a gente não fica satisfeito. Mas se você é bonito, se acha bonito e alguém está dizendo que você é feio, para que você vai se incomodar? Porque você não é. Ou seja, nem de um jeito nem do outro a gente deveria se azedar, mas a gente se azeda. E não raciocina. Quando eu não raciocino, o mundo fica fechado para mim. E esse é o grande problema da depressão. O mundo está fechado. E quanto mais grave é a depressão, mais fechado ele é. A gente perde referências. A gente não aceita mais nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de raciocínio. E muitas vezes as pessoas dizem, você precisa rezar. Mas alguém em depressão, mesmo, não consegue rezar. Ah, você precisa se divertir. Alguém em depressão não se diverte. Ah, mas você deveria ter fé. Aí a pessoa pode perguntar, e como é que a gente tem fé? E quem sugeriu não sabe responder a pergunta. Ah, mas você, porque você se entrega muito fácil. Você sabe o que eu estou passando? Sei. Então você acha que é fácil estar passando pelo que eu estou passando? É. Quer dizer que você sabe mesmo que eu estou passando? Eu acho que sei. Ah, tá bom. Porque só quem sabe o que passa sou eu. Tem muitas coisas que não interessam para ninguém. Por exemplo, eu trouxe aqui no papel alguns dados desses que graças a Deus eu não precisei ler. Mas estava tudo aqui para eu não me confundir. Se eu tiver alguma dúvida, é só olhar aqui embaixo.
Se eu não trago esse papel hoje, e eu estou aqui com todo o esquema do que eu queria falar, para vocês não iria fazer a menor diferença ter ou não ter o papel. Mas para mim eu ia ficar aqui, meu Deus, eu quero que eu tinha anotado mais lá no papel. Não estou nem precisando dele. Mas e se eu precisar? Eu fico tranquilo porque sei que ele está aqui. Mas para ninguém mais faz qualquer diferença. Então eu poderia estar super aflito porque eu não tinha meu papel e ninguém saberia porque eu estava tão aflito. Agora imagine quando isso é um problema íntimo. Você de repente se comprometeu emocionalmente com algo, com alguém ou algum lugar e você não pode fazer o que você se comprometeu. Você fica apavorado e muitas vezes não encontra saída. Conta-se que o homem devia uma certa quantia a um judeu e o judeu era muito carrasco na cobrança. E ele tinha comprado uma mercadoria e a duplicata venceria no dia seguinte. E ele não tinha dinheiro para pagar, porque tinha faturado pouco e ia faltar dinheiro para pagar. E sabia que o judeu ia pegar ele pesado. E quando foi de noite, ele já rodar na cama para um lado e para o outro e não conseguia dormir. A mulher olha para ele e disse: o que está acontecendo? Ele disse: não, mulher, deixa um problema. Não, o que está acontecendo? Ele disse: olha, eu fiz aquela compra lá no seu judeu e vai vencer amanhã e eu não vou poder pagar. E agora? Ele disse: espera aí que eu já sei como eu vou resolver isso. Ela pegou o telefone, discou e o judeu atendeu: seu fulano, oi, tudo bom? Tudo bom? Olha, eu sou a mulher do seu Beltrano e ele não vai ter dinheiro para pagar a duplicata amanhã, viu? Portanto, nem conte com esse dinheiro. Boa noite. E depositou o telefone ali e disse: pronto, meu filho, agora você pode dormir, porque quem não vai dormir agora é ele. Nós às vezes sequer pensamos, a gente fica tão preocupado que a gente não encontra nenhuma solução e entra em crise de desespero. O mundo todo está apavorado com a notícia que deu ontem, né, do acidente do avião lá na França. Um avião alemão, de uma empresa alemã, que saía da Espanha para uma cidade alemã e de repente o avião caiu nos Alpes suíços. E no primeiro momento teria sido falha técnica, tudo indicava que não, porque a caixa preta não tinha nenhum tipo de registro. Foi algum atentado terrorista? Também não, porque os destroços não sinalizavam de que o avião tivesse explodido. O avião se desfacelou todo por conta do impacto. Aí quando é de ontem para hoje vem a notícia de que o copiloto estava sozinho no cockpit do avião. Ele, com a porta travada, não deixou o comandante entrar de volta e ele, de propósito, jogou o avião com 150 pessoas e morreu todo mundo. Baseado no que? Ele queria se matar por algum motivo e achou que o meio melhor que ele tinha para fazer era matando todo mundo. Então, isso é uma notícia de ontem. Aí hoje se apurou o quê? Esse moço vinha fazendo tratamento sem que a companhia soubesse, de ordem psicológica. E estava num trauma de depressão forte por conta de um amor que tinha acabado. Ou seja, entra num processo de depressão, surta, e na hora do surto faz uma bobagem do texto. Por que isto? Porque a gente não pensa. É óbvio que quem está em depressão não tem uma mente aberta para estar pensando o tempo todo. Mas por que a gente não pensa? Porque a gente perdeu o hábito disso. A gente não pensa mais em quase nada. Se a gente é católico e vai para uma missa, e o padre lá na hora, isso aqui, aí os católicos fazem amém. A gente vai numa igreja protestante e aí o pastor está lá: porque eu te ordeno, Senhor, o Senhor agora tem que vir, aleluia. Aí todo mundo, aleluia. E no centro espírita, o mega incorpóreo: eu sou doutor Bezerra de Menezes,
E a gente nem para saber se é uma bezerra mesmo, se é um cabrito, ou se é alguma outra coisa. Falou, doutor Bezerra Menezes, pronto, acabou. Está fechado o negócio. Porque ninguém quer raciocinar. Olha que eu estou falando aqui 3 religiões, mas se você for olhar, são todas. Porque a gente já não raciocina mais. A gente aceita qualquer coisa. E quando às vezes a gente tem médios, o problema se parece que é maior. Porque se a gente sabe, Jacó é médio. Aí Jacó olha para mim assim. Ele olhou para mim e respirou fundo. Ai, meu Deus do céu, o que foi que houve? Quer dizer que alguém não pode olhar para mim e respirar fundo. Mas você viu, aí, na última vez que ele veio aqui, ele olhou para mim e respirou. Dessa vez ele nem olhou nem respirou. O que terá acontecido? É uma paranoia, a gente fica meio maluco. Porque na realidade a gente não raciocina. E na hora que a gente não raciocina quando está são, como é que a gente vai raciocinar quando estiver perturbado? Não tem como. A gente tem que começar a criar os nossos hábitos felizes quando a gente está bom. Agora eu estou pleno de saúde, eu durmo na hora que eu quero, meu corpo, quando eu me acordo, já estou com o corpo ali nos trinques, eu como qualquer coisa, nada me faz mal. Pois essa é a hora de você começar a aprender a considerar os fatores da sua vida. Porque vai chegar um momento em que você já não vai decidir nada. Imagina, a gente vem numa moto, sofre um acidente, uma fratura exposta. Você pode ser jovem, bonito, rico, você pode ser tudo. Chega uma SAMU e diz, não se mexa. Ah, mas eu odeio tomar soro. Você odeia, depois você vai tomar tubos e mais tubos. Ah, mas tudo que eu queria na minha vida era não ir para o hospital, mas vai. Ah, mas eu não gosto de tomar remédio, mas vai tomar todos. Porque se você não abrir a boca, a gente lhe dopa e empurra de goela abaixo. E aí, como é que fica a nossa braveza toda? Desaparece. Porque a gente poderia muito bem ter pensado, peraí, na moto, deixa eu andar com mais calma. Agora mesmo, quando a gente vinha entrando aqui em Pedro Velho, vi um rapazinho sem capacete, sem sandália, sem nada numa moto. Passou por mim meio com raiva e ainda abrindo as pernas, não sei porque, eu acho que ele estava com calor. E passou em lombada e buraco para ele não existe. Não precisa ninguém bater nele. Agora imagina se uma roda daquela empena num daqueles buracos, ele vai ao chão e inevitavelmente vai terminar no hospital. Aí acabou toda a alegria de nada. Mais que existe campanha hoje é se dirigir, não beba. Aí eu bebo quantas eu quiser. Ok, depois acontece um acidente, você complica o resto da sua vida porque você não soube se educar uma única vez. Pensa, ninguém precisa ser santo, a gente precisa aprender a pensar outra vez, para na hora que a gente estiver no sacrifício, voltar a pensar. Vamos falar de doutrina espírita? O espiritismo surgiu através de um homem, Allan Kardec. Esse homem deixou uma série enorme de obras, várias obras. Só uma revista que ele publicava todos os meses e nunca deixou de publicar nenhum, foram 12 anos. Então são 12 volumes desse tamanho. Aí a gente fica o quê? Esperando que venha um espírito para dizer, ah, meu filho, corte seu cabelo, que está muito grande. Mas quer dizer que um espírito vai se dar o trabalho de vir dizer que eu tenho que cortar o cabelo? Tem alguma coisa errada. Porque ele tem muito mais coisas mais sérias para se preocupar, mas a gente não quer. Eu tenho certeza que se fosse eu fazendo uma palestra hoje, Maurício tivesse anunciado, vem um médium que vai ler o futuro para os próximos 15 dias, aqui estava a gente lá fora, tem interditado rua, porque a gente gosta. E a gente gosta porque não precisa pensar. Sabe o que foi o homem disse, o homem veio de lá para cá, e ele olhou para mim e disse, você que está sentindo um arrepio na espinha agora, está sentindo? Sinta! Veja como as energias estão entrando, sinta, sinta! Daqui a pouco a gente não sabe porque o negócio começa a espinhar mesmo. Aí quando a gente sai lá fora, nosso negócio ali é poderoso. E aí a gente sai sem saber se está acreditando, se está desacreditando.
É igual alguém, por exemplo, eu sei que aqui tem quem gosta, mas imagina alguém que gosta de pimenta, mas muita pimenta, forte, daquelas bravas. Aí você põe uma comida para essa pessoa e dá a pimenta, aí ele sapega a pimenta. Quando você termina a pergunta, a comida estava boa? Não sei. Por quê? Porque a pimenta tira o gosto de tudo, fica só a pimenta. Não, a pimenta é boa, sim, mas e a comida? Não, a comida devia estar boa também, agora a pimenta, ou seja, a gente às vezes quer ir para um lugar assim, bom, eu não quero nem, se alguém me perguntar, e a comida que eu fiz para o senhor estava boa? Eu vou dizer só por educação, porque bom mesmo era a pimenta. Então você sabe o gosto da comida. Como é que depois você vai saber o gosto da vida, se você vive se enganando a você mesmo? Eu me engano procurando excitações o tempo inteiro, seja andando numa moto de qualquer maneira, seja comendo fora de medidas, seja bebendo ou usando pimenta, ou agredindo as pessoas, sendo grosso. Tem horas que a gente é mal educado sem nenhuma necessidade. Para que às vezes a gente é mal educado? A gente nem sabe para que é mal educado. Ah, é porque eu sou assim, então Deus errou na forma. Então Deus não lhe criou, ele lhe jogou, foi uma sobra de resto e aí sobrou você. Porque ninguém é assim por ser assim. A gente é assim porque de uma certa forma a gente se programou para isso. Ah, porque desde pequeno meus pais nunca reclamaram de mim nem minha mãe, quem é que vai reclamar? Espere que vai aparecer. Porque uma hora você vai ter necessidade. Agora, se você se prepara, eu já me preparei para enfrentar os meus irmãos, os meus pais, meu impulso juvenil. Eu já me preparei porque na hora que eu achava que era o dono do mundo, tive que começar a trabalhar. Depois eu tive que estudar, eu não gostava de estudar porque eu tinha que acordar cedo ou então ia dormir muito tarde. Mas tinha que estudar porque se eu não estudasse eu vi o quanto alguém hoje sofre porque não estudou. Então o que é que eu vou fazendo? Eu vou ajustando, vou fazendo o contrapeso. Bom, eu vou para o cinema hoje, mas amanhã eu vou ter que estudar um pouco mais. Eu vou ter que fazer isso, mas tem que ser fora do horário do expediente, porque se eu for no horário do expediente, eu vou terminar ficando desempregado. E assim a gente vai se adaptando. Mas se a gente não procura se adaptar hoje que estamos sãos, a gente vai se adaptar na hora que está tudo errado. Depois que tiver tudo errado, não tem mais jeito. Aí vai ficar muito difícil. A vida é uma bênção que a gente só dá conta quando a gente começa a perder. No dia que a gente fuma, aí o pulmão dá a primeira notícia de que não está legal. A gente diz, rapaz, eu acho que eu vim com o pulmão fraco. Você veio com o pulmão fraco ou você detonou ele de tudo quanto foi jeito? Meu pai, quando ele desencarnou, o problema dele foi por conta do pulmão, por conta do cigarro. E um dia meu pai chegou para mim e disse, meu filho, eu queria que você procurasse aí no mundo, olha como ele era modesto, um lugar onde eu possa fazer um transplante dos 2 pulmões. Eu digo, meu pai, na sua idade, do jeito que o senhor está, mesmo que tenha, não tem mais condições. Meu filho, se você quiser, você consegue. Eu digo, pai, nem eu querendo, eu não consigo. Mas meu filho, não me diga nada agora. Veja como ele era um homem de vida esperançoso. Estude, pesquise, você tem uma cabeça muito boa, você vai e tal. Nessa hora minha cabeça era boa. Na hora que eu teimava com ele, aí minha cabeça não valia nada. Depois a gente conversa, aí eu voltei lá outro dia, ele, meu filho, você examinou aquele negócio? Pai, eu ainda estou pensando, foi pesquisa e eu estou apressado. 2 dias depois eu estou lá com meu pai, ele, meu filho, e aí? Encontrou de pai, não tem. Não tem, não vai ter jeito. Mas meu filho, tem que ter, meu filho, é só arrancar esses 2 pulmões, velho, está 2 novos aqui. Você não disse que pulmão é como um fole de uma sanfona? Eu disse, é. Ele disse, no fole de uma sanfona, quando fura, fica velho, você não troca? Eu digo, pai, é diferente. Meu filho, eu preciso trocar os meus pulmões. Eu disse, pai, mas me diga uma coisa, vamos falar sério aqui.
O senhor quer trocar esses 2 pulmões? Se eu trocasse esses 2 pulmões, o que era que ia adiantar? Ele disse, meu filho, se você trocar meus 2 pulmões, aí eu volto a fumar. Coloca um pulmão novo. Ou seja, não aprende. A gente tem uma dificuldade enorme para aprender certas coisas. E aí, na hora do aperto, a gente reclama. Não temos que estar reclamando nada da vida. O que de fato a gente precisa é aprender a viver com mais qualidade. E o que é viver com mais qualidade? Olha que salto que eu vou dar agora. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? A resposta, vamos supor que ninguém tivesse lido até hoje essa resposta. A gente iria dizer que Deus é amor, não é? Que Deus é o pai ou a mãe. Tem uns até que dizem que Deus é fiel, não é? A gente arruma de tudo para Deus, mas os espíritos responderam para Allan Kardec uma resposta surpreendente, no mínimo surpreendente. Deus é a inteligência suprema. Peraí, mas ele nem falou de pai, nem falou de amor, nem falou de felicidade, nem falou. Ele falou inteligência. E o complemento da resposta: causa primária de todas as coisas. Peraí, mas ele não falou nem nas entrelinhas de que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é beleza, que Deus é natureza. Não. A resposta é só essa. Deus é a inteligência suprema e é a causa primária de todas as coisas. Por que eu estou falando aqui desde o começo? Que a gente precisa aprender a se desacomodar e pensar. Porque se a gente não fica acomodado e se a gente começa a pensar, a gente começou o caminho de sermos divinos. Por quê? Porque se eu agir comigo mesmo com inteligência, eu vou deixar de fazer muita bobagem que eu faço. E eu vou começar a fazer muitas coisas que eu já deveria ter começado a fazer. Eu vou deixar de dar ouvidos a fofocas e a coisas sem fundamento e vou agora começar a dar ouvido a coisas boas e que me levam para uma situação melhor. Desde que eu comece a usar o quê? A minha inteligência. Mas Jacó, e o amor vem dentro do pacote. Um grande filósofo disse assim, que o amor não é o fim, não é a maior virtude. E logo lhe perguntaram, como é que o senhor diz isso, se todo mundo busca o amor? E ele disse, não. A gente usa o amor para ser melhor. Então o amor não é o fim, o amor é o meio. Uau, isso muda totalmente o nosso conceito. Se eu começar a colocar isto, não na vida dos outros que não querem saber, mas na minha, que quero viver melhor, na hora que me vier um desespero, rapaz, eu acho que eu não vou aguentar mais não. Na mesma hora eu vou dizer, mas peraí, eu vou aguentar. Eu vou aguentar porque eu passei já por uma situação muito pior. Eu já fui cego, já fui banguelo, já fui descabelado, eu já não tinha coisa nenhuma, e olha que beleza que eu sou hoje. E quando é que você passou por isso? Quando eu nasci. Antes de eu nascer, eu era um ratinho, um negócio desse tamanhozinho, que nem sabia se ia ter braço nem perna, era só aquele negocinho que começa a surgir uma mancha preta, que aquela mancha preta se transforma num olho depois. E daqui a pouco tem um pontinho que começa a se virar no umbigo, que é a primeira coisa que a gente corta. Olha que coisa esquisita. Que o umbigo era nosso rabo, né? A gente for sair na foto de coxa, não tem rabo, porque já cortaram, né? Era um rabo que vinha na frente. Mas a gente duvida porque chega lá na frente, alguma coisa aconteceu de estranho.
Eu fui dormir, olha que desgraça aconteceu na minha vida. E enquanto eu estava dormindo, a minha criança de 4 anos pegou a tesourinha da escola e cortou meu cabelo. Olha que coisa absurda. Sim, e agora eu não saio mais de casa. Como é que é? Porque você tirou 2, 3 mechas do cabelo. Pois não é, como é que tu vai fazer agora? Olha, esse lado aqui curto, esse lado aqui grande. Pois você está na moda. Porque a moda agora é até raspado de um lado. Raspa e puxa para cobrir. Então não sei para que raspa. Porque você vai raspar e vai cobrir. Para que raspa? Eu não entendo. Mas como eu não entendo de moda, eu não posso falar mal da moda. Mas que tem umas coisas esquisitas, tem, né? Aqui, graças a Deus, pelo menos o público de hoje aqui está legal, porque às vezes a gente chega num lugar e tem umas pessoas com uns moicanos aqui, o negocinho feio, mas a juventude acha aquilo lindo, porque é feio, você raspa tudo aqui e põe um negócio, mas você vai fazer o que? Você vai brigar? Não, tá bom, deixa o cabelo desse jeito, porque nós temos que ser inteligentes. A pessoa inteligente, ela, para entrar em depressão, ela dá trabalho. Porque vem alguma coisa ruim, ela diz, não, essa coisa ruim vai para lá. Se a gente é protestante, larga do meu pé, Satanás, né? A gente já tem uma resposta. E aí a gente vê muitas pessoas, por exemplo, da igreja protestante, que não entram muito fácil em depressão, não. Por quê? Porque elas começam a pegar essas jogadas e faz um raciocínio pequeno, mas funciona. Ah, não, isso é coisa do capeta, vai para lá, capeta. Aí no meio espírito é o contrário. A gente fala assim, ah, isso são os meus obsessores. Ou seja, a gente gosta. Tenha. Aí eles vêm e perturbam a gente até o último ponto e depois vai dizer, foi eles que me precipitaram. Não, senhor, foi você que chamou. Foi você que quis. É como um rádio, você põe na sintonia que você quer. Depois que está numa sintonia ruim, você vai ter que ir lá e mexer. Se está numa sintonia boa, ninguém precisa mexer em nada. A mesma coisa é a nossa cabeça. Mas como é que eu faço para a minha cabeça estar bem? Eu tenho que pensar o tempo inteiro. Eu tenho que pensar. Não deixa para depois você tem que pensar. Pensa. Pô, eu vi ali uma história, o cara veio falar de depressão e suicídio. Ele falou tanta coisa e não falou quase nada disso. Foi o que eu disse no início. Eu iria falar de uma maneira mais amena possível. Porque se for para dizer os quadros de depressão, aí eu vou dar uma péssima notícia para vocês, inclusive para André, para todo mundo daqui. Querem uma notícia ruim sobre depressão? Se vocês forem responder os questionários que fazem para a gente sobre depressão, todo mundo aqui, não escapa um, está todo mundo com depressão. Todo mundo, sem exceção. Sabe por quê? Porque eles fazem várias perguntas. Se você concordar em 5, você está em depressão. Você tem problema de sono? A pessoa, de vez em quando eu tenho dificuldade para dormir. Ou então eu disse, onde eu parar eu durmo. Tanto uma quanto outra é indicativo de depressão. Aí você já fica assim, opa, já não sei mais o que eu vou responder. Como é que está o seu apetite? Não, ultimamente eu estou com apetite para comer nada. E o seu? Eu como tudo. Os dois estão prestes a ter depressão. Você fica pensando muito tempo numa coisa que lhe desagrada? Fica. Tá. E aí vai, as perguntas são todas. Olha, não existe uma pessoa nesse mundo que não esteja lá no fundão do poço. Aí a gente sai dali já com a caixinha de remedinho para dormir e uma para ficar leso, porque vai ficar meio assim. A gente toma aquele remedinho, a gente fica assim, oi, tudo bom? E você já não olha no olho de ninguém. Não, mas eu estou com a depressão. Deixa quando eu não sei, o doutor foi quem disse. Porque a gente também, às vezes, lógico que os médicos sabem muito, mas às vezes a gente tem que pensar também. Que às vezes eles são meio teimosos. E às vezes as pessoas que estão junto com a gente. Diz que José foi para o hospital e quando chegou lá teve um princípio de infarto. E o médico veio e a mulher estava ali junto dele.
E num daqueles infartos ele ficou quase sem respirar e ficou ali só arquejando, e o médico olhou para ele e disse: é seu marido, Edson, morreu. E ele levantou: morri não, mulher. Disse: cala a boca, que tu não é médico não, quem sabe é ele. A gente tem que aprender a pensar, porque se a gente não pensar, a gente entra na onda. Não é para discutir nem com médico, nem com padre, nem com pastor, nem com palestrante, mas a gente precisa estar com a cabeça aberta. Para terminar essa história, tem algumas coisinhas bem rápidas que eu gostaria de colocar, porque às vezes a gente ouve tantas brincadeiras, com tantas coisas mal colocadas, que a gente pensa que não. Uma pessoa chegou para você e disse: olha, eu estou pensando em me matar. Aí tem um mito que diz assim: não, quem está querendo se matar não diz. Hoje as estatísticas mostram, quando a pessoa começa a dizer que quer se matar, preste atenção, porque senão ela se mata. Não discuta. Ah, a pessoa já tentou se matar uma vez, não tenta de novo. Tenta. Há uma incidência de 70% de possibilidade de você tentar a segunda vez. Então, se você já tentou uma vez, há uma possibilidade muito grande de você voltar a tentar. Preste atenção. Uma pessoa começa a se ausentar de tudo e de todos, começa a ficar só fechada para si mesmo, e começa a se ausentar de trabalho, de estudo, de família, de festa, e vai se fechando. Não pense que isso é frescura. Isto é um sintoma grave de depressão. E quando você quiser ajudar qualquer pessoa nessa situação, dê a ela ânimo de viver. Ânimo. Que aí é uma outra lição de Jesus que ficou magistralmente grandiosa, porque ele resumiu tudo também num único gesto. Quando ele diz: no mundo, todos vocês, todos nós, passamos por aflições, todos. Mas tenham bom ânimo. E aí ele conclui: pois eu venci o mundo. Ter bom ânimo, não desanime, não entregue os pontos, vá em frente, acredite que tem mais um dia, tem mais uma hora, tem mais uma oportunidade, tem mais uma vez. Mas eu fui errado até hoje, pois começa a mudar a partir de agora. Mas eu poderia já ter sido melhor, pois já que você tem essa consciência, seja a partir de agora. Mas eu estou me sentindo o pior. Você não pode ser o pior, deixe de ser egoísta, você é melhor do que muita gente. Não queira ser o primeiro no lado contrário, não. Lute para ser o primeiro no lado positivo. Isso é o que a gente precisa, dar bom ânimo, dar esperança. Porque às vezes a pessoa quer apenas uma palavra tipo: venha, eu vou com você, vamos. E a pessoa diz: ah, você vai comigo mesmo? Vou, vamos. Aí a pessoa toma fôlego e começa a acreditar na vida. E encerrando, eu vou cantar uma música que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção à letra. Porque a letra diz tudo isso que eu falei sem falar nada especificamente do que eu disse. André, tu me dá aqui esse violão, André, ou o seu? Vai fazer a chave aqui agora. Beleza. Eu desligo esse. Aqui tem vira não. É Maurício. Isso não tem vira não. Vai em rapaz vira. Tá certo aí? Beleza. Certo. Ajeita aí do seu jeito. André, tu diminui um pouquinho mais o volume dele, porque aí está bem baixinho, senão. Beleza. Eu vou cantar bem lento para vocês perceberem bem como a letra é interessante. Se um dia uma dor apertou a solidão,
mexendo no corpo inteiro, alma e coração. Levante o astral, não tape a luz que ilumina. Sorria, trabalhe, estude, parta pra cima. A vida tem coisas boas pra se fazer. Fazer coisas boas sempre é que é viver. Se um dia a tristeza leva pra contramão, a paz procurada, nossa boa intenção. Conceba um plano alegre, mude de clima, porque sentimento pobre só contamina. A vida só favorece a quem se dispõe. Fazer, ajudar, servir sem reclamação. A vida é alegre, sinta, não negue, não. Coragem, cabeça erguida e pé no chão. Você também vai vencer, garanto que vai. Se a vida a tudo vamos, a luta, Deus é Pai. Deus é Pai. Vamos lá, vamos lá, viver com muita alegria, alegria. Venha cá, não chore, sempre sorria, sempre sorria. Pra quem quer, pra quem quer, de noite e também de dia, todo dia. A vida é alegria, sempre alegria. Esse refrãozinho dá pra gente fazer, calma, porque praticamente é só repetir. Bora fazer um ensaio, deixa eu ver se o pessoal do Pinto Velho sabe cantar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, viver com muita alegria, alegria. Venha cá, não chore, sempre sorria, sempre sorria. Pra quem quer, de noite também de dia, todo dia. A vida é o quê? Alegria, sempre alegria. Vamos lá, com muita alegria, alegria. Venha cá, sorri, sempre sorria, sempre sorria. Já para você abriu. Rapidão.
já agora no final, no meio da palestra, quando você citou as posturas dos adeptos das religiões, e nós que somos religiosos, vindos de uma matriz cristã, católica ou protestante, grande maioria de nós recebemos uma informação que ela é muito forte na gente. Entregue nas mãos de Deus e Deus resolve. E aí nós vemos a pessoa que está com a síndrome da depressão, ou ela vai estar na mão do que o médico disser, ou vai estar nesse postulado de entregar nas mãos de Deus. Onde é que o Espiritismo faz o seu contraponto nessa questão? Já não é nem o Espiritismo, vamos colocar mesmo, já que a ideia é cristã, vamos deixar já com Jesus, né? Jesus, quando ele diz, faz por ti que o céu te ajudará, e quando ele diz que nós somos deuses, de uma certa forma ele está dizendo que a solução está em nós mesmos. A procura de um médico não é uma transferência de responsabilidades. E entregar nas mãos de Deus, infelizmente, a gente só tem entregue na hora que a desgraça está estabelecida. Então não tem mais solução, entrega para Deus. Eu duvido uma mãe receber um filho e na hora que o filho estiver totalmente saudável, lindo, bonito, querido, dizer, pronto, Deus, pode levar. Ninguém faz isso. Agora, na hora que o filho já está, que não tem mais jeito, com doença, aí você sofrendo muito, noites insônias, se Deus levar, porque leve porque já não serve mais. Infelizmente, o entregar nas mãos de Deus tem sido muito mal colocado. O entregar na mão de Deus tem sido uma forma equivocada da gente dizer, eu não aceito as coisas que o Senhor faz, então fique com o Senhor. Tem uma história engraçada que aconteceu de verdade, isso aconteceu aqui no interior de Pernambuco, que havia um fazendeiro muito rico que ele, para visitar as fazendas, ele tinha fazendas em vários estados, aqui em Pernambuco e principalmente no Mato Grosso. E ele tinha um aviãozinho que ele visitava as fazendas, e as fazendas muito grandes, ele não tinha como se movimentar só de carro. Só que era um avião pequeno, só cabia 2 pessoas, era o piloto e ele. E aí o negócio estava indo muito bem, ele comprou um avião maior. E então ele, quando foi comprar o avião, quis dar o avião antigo de entrada. Aí a pessoa que vendeu o avião disse assim, olha, esse seu avião é tão fraco, tão velho, que é melhor você dar para alguém ou negociar com alguém, porque aquele não tem mais valor nenhum. E aí ele se lembrou que na igreja da cidade, de vez em quando vinha um vigário de fora, ou vinha um bispo, e era muito ruim, porque as estradas muito ruins. Aí ele foi lá para o pároco e disse, olha, eu tenho aqui um avião que eu queria dar para a igreja. Aí ele quase disse assim, mas para que a gente quer um avião? Eu disse, não, quando o senhor tiver isso, mas quem vai pilotar? A gente não tem como pagar um piloto. Eu disse, não está chegando um padre novo aqui, a gente leva o padre novo e dá um treino nele, e aí quando precisar viajar, o próprio padre tira um brevet, que é a carteira de pilotagem, se chama brevet, ele tira o brevet e na hora que o senhor precisar, o seu padre vai e leva, tá bom. E aí ele ficou com o avião, e o homem deu as lições lá para o padre, né? O padre foi, fez um curso e aprendeu a pilotar o avião. E um dia chegou lá, já tinha feito 2 ou 3 viagens lá com o padre para mostrar, mas um dia chegou lá um bispo da região e ele ia para uma outra cidade depois da missa, ia passar lá um dia, no outro dia ia para outro lugar, e disse, não se preocupe não que a gente manda o senhor no avião. Ele disse, tá bom. Então quando foi no outro dia, ele já estava entrando no avião e viram que o tempo estava meio ruim, estava esquisito o tempo. E aí ele perguntou para o padre, e aí seu padre? Ele disse, não, vamos, pode deixar comigo que aqui eu resolvo tudo. Então vamos, com fé em Deus a gente chega. Pois é, vamos com fé em Deus que a gente chega. E decolaram e o padre estava lá em cima, quando de repente deu um vento meio atravessado e o aviãozinho jogou para um lado e para o outro. E aí o bispo que vinha atrás, seu padre, disse, diga seu bispo, seu padre, esse negócio ali, disse, não, deixe comigo, eu sei o que eu estou fazendo, não se preocupe não. Ó, seu padre, disse, não, pode deixar. E aí daqui a pouco passou, o avião tomou prum, e ele vai voando, aí quando daqui a pouco dá um outro, que chama vácuo, né? O avião despenca lá de cima, e o bicho, seu padre, pelo amor de Deus, o que é isso? Não, não se preocupe não, isso é um vácuo, mas eu estou acostumado, eu sei controlar isso. E verdade, daqui a pouco o avião estava bem controlado, e ele já ia chegando lá perto, aí deu um daqueles violentos, o avião rodopiou e começou a descer.
E o bispo, seu padre, e agora sim, seu bispo, agora não sei não, agora o negócio é entregar nas mãos de Deus. E aí o bispo disse, homem, não faça uma desgraça. Ou seja, entregar nas mãos de Deus o negócio é muito. Enquanto estava na mão do padre, estava melhor. Apesar de ser uma piada, contado como uma piada, se for um fato verdadeiro, mostra como a gente faz mal negociação no entendimento de Deus. Então, entregar a Deus a receita espírita é nós fazermos o que Ele espera que a gente faça. A gente tem um tal de transferir para Ele a nossa responsabilidade que não tem jeito. Vamos fazer o que a gente precisa fazer e aí Ele vai dizer, já está entregue a mim. Muito obrigado. Essas formas foram por isso. Mas chegaram ou morreram? Não, chegaram. Deus deu um jeito. Deus deu um jeito. Ele até isso antes de chegar, mas chegou. Boa noite. Boa noite. Com relação ao fato de sofrer com antecedência, eu, como acho que todo mundo está aqui presente e o resto do mundo, todo mundo tem esse problema. Assim, você falou de uma questão também que eu achei muito interessante, que a gente tem que aprender a raciocinar. Mas também até que ponto vale a gente raciocinar, insistir e onde é que o Espiritismo explica a parte de deixar acontecer, deixar que Deus nos mostre ou caia do céu, ou caia no colo da gente determinada coisa que a gente tanto almeja. Ou se não caiu, por quê? Não era realmente para acontecer, ou vai acontecer de outra vez. Ok. Um dos estudos do Espiritismo, que é muito interessante, é quando ele fala a respeito do que seja predeterminado. Não existe nenhuma predeterminação absoluta, porque nós podemos modificar o tempo inteiro, porque o maior bem que Deus deu a qualquer criatura foi o chamado livre-arbítrio. Então você tem liberdade de escolher e fazer o tempo inteiro o que quer que você queira. Só que dentro disso tudo tem a lei de ação e reação, tudo tem o seu retorno, tudo. Então você pode dizer, eu vou comprar, você terá o objeto. Eu não vou comprar, eu vou economizar. Mas eu nem quero comprar, mas nem quero deixar de comprar. Então você vai ter que decidir o que você vai fazer. Chega essa hora é sua. Então você pode comprar ou não comprar, mas a decisão é sua. Não, mas eu preferi que alguém disse que eu comprasse e deu tudo errado. Então agora você vai ter que resolver com quem deu a sugestão ou com você mesmo que aceitou a sugestão. Isso em linhas gerais. No sentido mais específico, tem muita gente ansiosa mesmo, muita gente ansiosa. Por 1000 fatores, fatores psicológicos, fatores emocionais, fatores às vezes morais e outras vezes, que é um campo menos estudado, os fatores chamados fluídicos ou energéticos. Se você traz no seu campo energético ou fluídico descompensações que lhe favorecem a isso, você vai estar totalmente sujeito. Quando eu estudo a depressão de uma forma mais técnica, é abordado exatamente por que às vezes a gente gera essa dependência e o que fazer energeticamente para resolver. Apesar de que, como espíritas, nós temos uma posição nisto, nós vemos que a sabedoria divina ela é tão grande que isso está distribuído em várias outras unidades de ciência, de religiões e de filosofias. O que a gente às vezes faz de ruim, sem perceber, não, eu vou tomar só remédios. O remédio vai lhe dar momentaneamente uma sensação de bem-estar, mas depois tem seu preço. Eu posso optar, bom, eu vou tomar o mínimo de remédio e vou procurar outra alternativa, seja fomentando em mim mesmo a esperança de superação, seja procurando a ajuda, no caso energética, que eu preciso para tirar essa marca que está me levando sempre para baixo. Porque quantas pessoas, por exemplo, pessoas que têm pânico, que é o caso mais grave, uma pessoa tem pânico de sair de casa. Por quê? Porque ela acha que quando chegar na porta, ou alguém vai lhe matar, ou vai cair uma parede, ou vai entrar um carro, ou um avião vai cair na sua casa. Então você cria um pânico que é totalmente irracional.
Nesta situação, não adianta você dizer raciocínio, porque ela não consegue. O emocional dela está profundamente abalado. É preciso mexer agora nesse emocional, que tem pelo menos dois caminhos. Um através de uma boa ação psicológica e outra na reformatação desses campos energéticos, que infelizmente não daria para abordar aqui hoje, porque é um assunto bem amplo e bem específico, mas que no Espiritismo tem solução, tem inclusive o Maurício, inclusive o Maurício e outros aqui, né, estiveram lá no Leão agora em janeiro. A gente fez mais um curso de magnetismo, que este assunto não chega a ser também tão ricamente abordado, porque não era só ele, mas pelo menos as técnicas foram bem passadas e dá para se trabalhar bem, porque tem muita gente já no mundo trabalhando essas técnicas com felizes resultados. Boa noite. Boa noite. A pergunta a fazer é: depressão desde a infância, desde criança, crises depressivas com desejo de suicídio. Já na fase adulta, procurando ajuda psíquica, psiquiátrica e psicológica, psicólogos, foi identificado, né, que seria um transtorno de personalidade, frustração, depressão, no meu caso, é uma frustração, é uma falta de aceitação. Eu não aceito desde a infância algo que a natureza, ou a essência, o Deus, o Criador, me colocou nessa condição. Então, assim, por não me aceitar, sempre tive desejo de suicídio, tentei 3 vezes o suicídio, forma de atirar no ouvido, veneno, tomar veneno e me jogar da ponte Newton Navarro. Mas nessas 3 ocasiões eu fui salvo, não chega a concluir, até porque eu não estaria aqui, né? Então, assim, isso seria a pergunta que eu tenho a fazer: isso é uma obsessão? Isso é espíritos caídos, espíritos fracos, etc. Eu pergunto até pela palestra de ontem. Ontem a gente viu uma palestra que espíritos obsessores levavam pessoas a beber e a bebida causava acidentes, morte e tal. Então, hoje, o senhor falou que o senhor frisou muito a doença leva a depressão, câncer. O senhor citou muito essa parte aí, câncer. Então, assim, não citou outras formas que levam à depressão, até porque se prolongaria. Aí eu insisto na pergunta, no meu caso, seria a obsessão, porque depois eu tive doenças, depois o médico veio me falando de doenças graves, e se eu não me tratar, eu morro, me leva à morte. Isso não me deprime, eu trato essa enfermidade, né? Eu faço tratamento, eu não tenho medo de cegar, por exemplo, eu não tenho medo de amputar alguma parte do corpo. Eu não tenho medo de morrer, mas a depressão é um transtorno também. Seria uma obsessão espiritual ou o que seria? Que resposta espiritual tem para isso? Bom, o Espiritismo, eu vou me reservar a dizer assim: eu como espírita vou responder o que eu sinto, o que eu aprendo e o que eu acho. Porque dizer o Espiritismo, eu acho que é uma responsabilidade maior do que é que me compõe. A primeira, eu vou somente dividir rapidinho isso que você colocou. A primeira coisa que eu particularmente não gosto muito é primeiro procurar o culpado lá fora. A primeira situação, ela tem que ser vista dentro de mim. Segundo fato, encontrado a situação, procurar o meio com que ela será trabalhada, inclusive por mim. E na terceira hipótese, se nenhuma das duas anteriores funcionam, que eu atenue a culpa externa e pondere sobre os valores que ainda me restam. O que é que eu quero dizer com isso?
Allan Kardec perguntou aos espíritos o que era que as pessoas deveriam fazer quando elas não conseguiam domar as suas más tendências. E os espíritos responderam assim: o esforço é muito pequeno, só que muito pouca gente tem vontade de exercer esse pequeno esforço, que é o de domar-se a si mesmo. Por favor, me entenda bem. É muito mais fácil eu dizer que você é o culpado da minha depressão do que eu continuar, e aí vou cair bem no texto que eu estava falando, eu ter que continuar raciocinando e pensando onde é que eu não estou gostando do processo. Segundo ponto, como é que eu posso achar que os outros não gostam, não me compreendem ou não me entendem e, portanto, não me ajudam, quando eu estou optando por mim mesmo para me matar e, portanto, eu mesmo também não estou me gostando? De repente eu estou querendo que alguém me dê algo que nem eu mesmo estou me dando. Esse é um ponto crucial que, lamentavelmente, nem todo psicólogo trabalha muito bem. Lamentavelmente. Os bons psicólogos trabalham essencialmente isso: fazer com que você goste de você. Porque na hora que você gosta mesmo de você, tudo o mais é secundário. Tudo, o que quer que seja secundário. Agora, enquanto você não gosta de você, qualquer coisa pode lhe tirar do eixo. Qualquer pessoa falar do seu cabelo, dizer que você vai perder perna ou que não vai, que você vai ter que viver com as suas duas pernas. Vai dizer, mas por que? Tem tanta gente que só tem uma, mas você tem que viver com as duas. Isso que seria o normal, você começa a entender anormal, porque eu estou anormalizado comigo mesmo. Os bons psicólogos, eles tentam fazer isso, fazer com que você goste de você. E a doutrina espírita diz isso, reproduzindo mais uma vez Jesus: ama a Deus sobre todas as coisas. Que quer dizer? Ama teu próximo, fazendo a ele aquilo que você gostaria que ele fizesse. Ou seja, termina o amor a Deus começando em você. Se eu não me amo, eu não amo a Deus, eu não amo ao próximo, eu não amo a ninguém. E, portanto, todo mundo me aborrece. Deus me aborrece, o médico me aborrece, meu parente me aborrece, o vizinho me aborrece, quem está bem de vida me aborrece, quem está pior do que eu me aborrece. Ou seja, todo mundo me aborrece. Agora, na hora que eu estiver bem, ninguém consegue me aborrecer. Então, esse é um trabalho difícil. E no terceiro plano, o que tem é aquela mesma coisa que eu tinha falado para ele. É muito provável que isso que se chama de distúrbio de personalidade, de distúrbios disso e daquilo, são fenômenos que existem. O problema é as pessoas não investigam, eu estou falando agora de ciência mesmo. As pessoas da ciência não estão investigando a causa. Eles sabem que você chegou nesse ponto e aqui chega e diagnosticam. Existe um diagnóstico pior ainda. Quando alguém é taxado de esquizofrênico. Sabe por que é pior? Porque na depressão ainda dizem que na depressão o medicamento resolve, um psicólogo resolve, às vezes, entre aspas, não se sabe por que resolve. Mas a esquizofrenia, quando você recebe esse nomezinho, você está condenado para o resto da vida. Porque esquizofrenia, segundo a ótica da psiquiatria, não tem cura. Então, se você não tem cura, então, se você não gosta da vida que você tem e não tem cura, mas a depressão, ao contrário disso, tem. O exemplo mais forte que nós temos lá na nossa instituição foi um senhor que passou mais de 50 anos com depressão. Ainda grave, ateu. Ele até hoje se diz ateu e até hoje ele frequenta a casa. E daqueles ateus mesmo de não querer nem discutir nada com Deus, que não acreditam, não aceitam, não é assim. Ele fez tratamento lá com a gente. E se alguém vai lá no Leão, como o menino já foi, já devem conhecê-lo, porque ele está sempre por lá. Continua se dizendo ateu, mas ele diz que não sabe como ficou bom, mas ficou bom. Deixou de tomar medicamento, deixou de ir para médico e é uma pessoa perfeitamente normal depois de mais de 50 anos. O desajuste dele era um desajuste energético. Tem implicações? Tem. Eu tenho um obsessor que me perturba? Tenho. Obsessão, o vínculo se chama sintonia.
Mesmo você não esteja pensando, e você pensando que não está emitindo, existe uma sintonia. E essa sintonia tem muito a ver com o seu padrão energético. Eu creio que uma boa ação magnética pode lhe tirar disso tudo. E aí você vai ser totalmente irrelevante, que você já tentou e que não quis, que não queria e não gostava e não sabia. E vai ser totalmente irrelevante, porque você, energizado fluentemente, você vai começar a olhar para você. Mas espera aí, enquanto eu esperei do mundo, o mundo não me correspondeu. Eu tenho que me corresponder. Na hora que eu estiver bem comigo, acaba tudo. E eu espero que você consiga, honestamente. Até porque é possível. Não é nem impossível nem difícil, é possível. Agora precisa fazer essa terapia. Vamos para a última pergunta? Agora, o senhor falou que nós temos que dar conselho, assim, de certa forma, conselho para que a pessoa tenha uma visão do bem da vida para superar a depressão. E como melhor nós podemos ajudar ela a ver a vida com bons olhos? É isso. Como nós podemos ajudar mais? A primeira coisa, tem alguns mitos interessantes na depressão. Como a gente não entende, e quando eu digo a gente, é quase todo mundo, inclusive, com todo respeito, até mesmo alguns psiquiatras. A pessoa só entende depressão quando ela teve. Quando você tem, aí você sabe o que é. Ele sabe o que é depressão. Qualquer outra pessoa olhar para ele e dizer assim, não, o cara está aí tão bem e tal, isso é onda dele. É porque você não sabe o que está lá dentro. Ele sabe. Quando a gente sofre depressão, a gente tem uma noção de mundo que não existia e que ninguém que está fora percebe. Por conta desse desconhecimento nosso, a gente começa a rotular. Isso é frescura, é porque você é acomodado, é porque você deveria fazer ou deixar de fazer, é porque isso ou aquilo. Só que cada vez que a gente diz isso com uma pessoa com depressão, a gente está dizendo, se vire, se vire, se vire. Na hora que eu disser, vamos resolver junto. Ah, mas eu não quero ir para o médico. Tudo bem, mas eu vou com você, vamos. Ah, mas eu só vou amanhã. Pois eu vou amanhã com você, vamos. Não, mas eu não quero mais tomar o remédio. Ok, você não quer tomar o remédio, então vamos procurar outra coisa. Ou seja, você vai mostrar que existe um motor, existe uma outra alavanca dizendo, você vai sair. Eu não estou dizendo, se vire. Eu estou dizendo, eu vou com você. E se você vai ficar no fundo do poço, então saiba que eu vou ficar junto com você. Quer sair? Então vamos sair. Tem que ser assim. Então não importa muitas palavras, é uma questão de determinação. Não acuse ninguém de depressão, de que ele é aquilo que ele já sabe. Ah, porque você não gosta nem de você. Isso ele já sabe. Ah, você precisa acreditar em Deus. Mas de que Deus você está falando? Desse Deus que está deixando eu do jeito que eu estou? Isso é acusação. Não faça uma prece. A pessoa não consegue fazer uma prece. Se consegue, ele ainda não está no fundão do poço. E eu estou dizendo isso porque eu sofri depressão. E na época que eu sofri depressão, eu já fazia palestras no Brasil e fora do Brasil. Eu já tinha escrito os meus principais livros e eu estava em plena atividade quando entrei em depressão. E eu não sabia rezar um Pai Nosso. Um Pai Nosso eu não rezava. Então não adiantava ninguém chegar para mim e dizer, Jacó, reze. Eu não sabia o que era mais isso. Não, Jacó, levante da cama, vamos. Como é que eu vou me levantar da cama? Não, venha para cá, vamos se reunir aqui com as pessoas. Como é que eu vou me reunir? Para conversar o quê? Eu não entendia nada, eu não chegava nem a entender o que as pessoas estavam falando. Eu ligava a televisão, olhava para a televisão, não sabia se era jornal, se era novela, eu não sabia nada. Como é que você vai fazer qualquer outra coisa? Então eu sei o que é depressão. Agora é preciso que ou você tenha um alto poder de autodeterminação, dizer, eu vou sair, é muito difícil, ou então alguém tem que dizer, vamos. E a grande força do espiritismo é no uso do magnetismo, que infelizmente é muito pouco e muito mal usado. Os centros espíritas aplicam passes comuns, que não resolvem. Porque um passe para a depressão é uma verdadeira terapia, tratamento. Aí resolve. Esse é o tipo de ajuda que a gente pode dar. Dizer agora só, ficar dizendo, se você não quer, no dia que você quiser me chame, ele não vai me chamar nunca. A gente é quem tem que forçar mesmo.
Depois que a pessoa já tomou prumo, aí sim, ela consegue andar sozinha. Mas a gente tem que tirar do fundo do poço. Muitíssimo obrigado, senhores e senhoras, terem vindo. Desculpa, eu sei que o assunto é vasto. E eu preferi, peço desculpa também, eu optei fazer uma palestra bem amena, porque o assunto realmente é muito denso. E eu não queria deixar vocês saírem daqui assim tão tristes. A vida é alegre, por isso que eu quis terminar com essa letra, porque a música é bem para cima e que a gente fique contagiado por isso. Muito obrigado.